Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jerônimo Cissa e por este vídeo mais uma vez trago à liça um esquema de corrupção e abuso de poder envolvendo o senhor Joel Leonardo, presidente do Tribunal Supremo, a senhora Érica Peixoto, chefe de departamento da Direção de Recursos Humanos do Tribunal Supremo e o senhor Manuel Vuns da Silva, juiz-presidente do Tribunal de Comarca do Soio. Ora, em 2021, isso concretamente aos 12 de outubro, terá sido julgado o senhor Sandandré pelo crime de retenção de moeda no Tribunal de Comarca do Soio. E ao longo da sessão de julgamento, o Dr. João Benck não encontrou evidências bastantes que levassem a condenar o réu. Então decidiu absolver o réu do crime pelo qual vinha sendo acusado. E, na circunstância, a doutora Cátia Tabita Salucombo, como procuradora, não convencida, decidiu então recorrer ao Tribunal Supremo, interpondo recurso para avaliação do julgamento ou da sessão de julgamento de que terá feito parte. Ora, na circunstância também foi escolhido como fiel depositário destes valores, enquanto o processo estivesse no Tribunal Supremo, a guardar recurso. Então, Pedro Zingançango, segundo escrivão de Justiça, foi escolhido para que guardasse esse dinheiro no gabinete como fiel depositário até que o processo fosse decidido. Ora, isso ocorreu em 2021, tempo depois, houve uma rotação de juízes, então Manuel Vuns da Silva foi enviado para o Soio como juiz presidente do Tribunal do Soio. Na verificação dos processos, descobriu que havia um valor que estava em posse do Pedro Zingançango do processo julgado pelo senhor Dr. João Benck. Então, Manuel Vuns da Silva começou a fazer pressão para que o fiel depositário, que é o senhor Pedro Zingançango, entregasse o dinheiro a ele. E o senhor Pedro Zingançango disse: chefe, eu não posso entregar esse dinheiro sem que o chefe formalize um despacho, porque eu fui indicado como fiel depositário nos autos do processo. Furioso, persistiu, não teve sucesso, até que no dia 28 de novembro de 2023, exara o despacho que está a aparecer aqui acima, dando 24 horas para que Pedro Zingançango transferisse o dinheiro ao novo fiel depositário, indicado pelo chefe, o senhor Pedro Malheiro Batista. No mesmo dia 28, conforme o documento que está aqui, Pedro Zingançango elabora um termo de entrega de valores e faz chegar o dinheiro ao senhor Pedro Malheiro Batista e também na presença de algumas testemunhas. Ora, no dia seguinte, dia 29 de novembro de 2023, conforme o documento está aqui, Manuel Vuns da Silva envia um ofício ao gerente do BPC a solicitar a abertura de uma conta de natureza em dólar para o Tribunal de Comarca do Soio. No mesmo dia, conforme a guia que está aqui, Pedro Malheiro Batista faz o depósito dos 45 mil dólares numa conta em que ele e o presidente Manuel Vuns da Silva são assinantes. Em dezembro, com as feiras judiciárias, portanto, Manuel Vuns da Silva viaja para Luanda, aproveitando da sua influência como irmão de igreja da Érica Peixoto, na igreja Metodista Unida, conversa com a Érica, diz lá: nós temos aqui um negócio, há um dinheiro que está em minha posse, mas nós podemos criar aqui uma estratégia para esse dinheiro ficar conosco. E decidiram então fabricar um processo disciplinar contra os colegas. Assim, ocorreu aos 17 de janeiro de 2024. Érica Peixoto envia um ofício de caráter urgente ao Soio a solicitar a presença urgente do senhor Pedro Zingançango, o senhor José Quilombo, primeiro escrivão de Justiça, e o senhor Avelino Quinanga, como secretário judiciário, para que se fizesse presente no Tribunal Supremo na área de Recursos Humanos, mas de forma urgente, caráter urgente. E eles dirigiram-se para lá,
postos lá estão a ser acusados de que terão desviado dinheiro que já estava em posse do seu chefe, depositado na conta em que o chefe é assinante. Apresentaram o termo de entrega e também, segundo constam das reflexões, eles também tinham, portanto, a guia de depósito dos valores e entregaram a senhora Érica Peixoto. E depois desse interrogatório, voltam para o Soio. No dia 26 de janeiro de 2024, conforme o documento, Érica Peixoto elabora um processo disciplinar e aplica aos colegas, acusando-o de terem desviado o dinheiro. E no dia 30 de janeiro de 2024, também Manuel Vuz da Silva fixa um outro despacho a nível do Tribunal de Comarca do Soio, onde acusa os seus colegas de terem desviado o dinheiro, de um dinheiro que já estava com ele na conta, numa conta em que ele também é assinante. E eles, surpresos com isso, interpuseram um recurso suspensivo ao superior hierárquico, que é o Dr. Joel Leonardo. O documento cai nas mãos do senhor Manuel Azuilo, que é secretário judiciário do Tribunal Supremo, que desvia o documento que nunca mais tiveram a resposta. Entretanto, interpuseram outro recurso ao plenário do Tribunal Supremo. Desde janeiro também nunca tiveram resposta. Ora, desde janeiro foram proibidos de entrar no Tribunal do Soio, porque a polícia nunca permitiu que entrassem, e começaram a sofrer descontos salariais. Descontos salariais de 20% de um dinheiro que nunca tinham desviado, ficaram com o dinheiro durante 2 anos, sequer mexeram $1 naquele dinheiro, mas estavam a ser acusados de terem violado princípios, de não terem sido honestos e, sobretudo, de terem não respeitado o chefe que estava a exigir o dinheiro sem que se formalizasse o documento. Ora, assim as reflexões soube que no dia 9 de dezembro de 2024, há um despacho que foi, está aqui o despacho acima, assinado pelo Dr. Joel Leonardo, e que está a transferir os colegas para outras províncias. Dr. Avelino Quinaga, transferido para o Tribunal da Comarca do Ix. O senhor José Quilombo, transferido para o Tribunal da Comarca da Ambaca, em Quasa Norte. Pedro Zingançango, transferido para o Tribunal de Comarca do Negache. O dinheiro com o chefe. Entretanto, estão a ser transferidos com qual crime? E repara que a lei de base da função pública, nos termos do artigo 123, estabelece medidas disciplinares a aplicar a funcionários públicos, como esta aqui que está a aparecer aqui. A demonstração registrada, a demonstração verbal, redução temporária de salário, despromoção e despedimento. Com que respaldo legal, Dr. Joel Leonardo assina um despacho a transferir os colegas que estavam a ser acusados de terem desviado o dinheiro que tinha sido entregue ao juiz presidente do Tribunal de Comarca do Soio, Manuel Vuz da Silva, numa conta em que ele é assinante, e os colegas estão a ser transferidos para o Ige, Negache e Ambaca. Por qual crime? Por qual infração estão a ser acusados de terem cometido algumas gafes de acordo com o regulamento interno dos magistrados? E nós nos apercebemos, segundo o documento, durante todo esse processo, essa medida dilatória de perseguição, de criação de processos para responsabilizar os colegas que nunca tenham roubado o dinheiro que estava com eles. Entretanto, o advogado do Sr. Santo André, o Dr. Freire Dias, estava constantemente a ir ao Soio, atrás do dinheiro, porque ele sabia que, afinal de contas, toda essa medida que estava a ser criada para desviar o dinheiro, o processo que tinha sido interposto em 2021, o recurso interposto pela doutora Cata Salucombo no Tribunal Supremo, tinha sido decidido no dia 7 de dezembro de 2023 e desceu para o Soio no dia 12 de dezembro de 2023. Mas Vuz e Érica Peixoto esticaram o processo, criando um processo disciplinar contra os colegas até 2024, porque a estratégia era responsabilizar os colegas que roubaram o dinheiro para eles ficarem com o dinheiro, por isso é que estavam a transferi-los. Entretanto, os colegas estão proibidos de entrar no Tribunal do Soio, acusados
de terem roubado dinheiro, nomes manchados no fórum profissional, no sonho, e mais velho que Nanga, mais velho José, portanto, Quilombo, são pessoas que têm mais de 30 anos de carreira na justiça. Nomes manchados, envergonhados, no seio da família, da sociedade, por dinheiro que nunca tinha sido roubado por eles, que estava em posse da Érica Peixoto, que estava no esquema, e do Manuel Vuns da Silva. Estou a provar isso com documento. Se tiver alguma dificuldade ótica de ver os documentos, está aqui o site, entra nesse site, escreva na barra de pesquisa, Tribunal do Sonho, lê a notícia e acompanha todas as provas documentais que nós estamos a apresentar sobre o esquema de corrupção envolvendo Érica Peixoto, senhor Joel Leonardo, que assinou um despacho que transfere os colegas que nunca tinham cometido crime nenhum. O dinheiro estava com quem devia ter sido, portanto, responsável para entregar ao senhor advogado Frei Dias. Entretanto, com tantas humilhações que estava a passar o advogado, no dia 4 de outubro de 2024, ele interpôs, ou seja, submeteu um ofício na terceira Câmara Criminal do Tribunal Supremo, pôs em cópia o senhor Joel Leonardo, está aqui o documento, pôs em cópia o plenário do Tribunal Supremo e também o bastonário dos advogados, a queixar do incumprimento, portanto, do senhor Manuel Vuns da Silva, do acórdão do Tribunal Supremo, que orientava que devolvesse os 45 mil dólares ao réu Santo André. E nós estávamos atrás desse processo de 2021, a investigar esse processo. E depois concluímos uma parte, endereçamos uma nota contraditória, está aqui a nota contraditória, assinada por mim, enquanto diretor executivo, ao senhor, portanto, Manuel Vuns da Silva. Ele nos responde e diz que de facto o dinheiro foi devolvido. O dinheiro estava com ele desde novembro de 2023 e só entregou o dinheiro 11 meses depois. Mas ao longo desses 11 meses estava a se criar processo para responsabilizar os seus colegas. E nessa altura, o senhor José Quilombo, o senhor Avelino Quinanga já foram se apresentar, segundo o edital que está aqui, acusando de terem ficado, portanto, 2 meses sem trabalhar, quando eles interpuseram um recurso suspensivo que nunca tiveram resposta nem do plenário e nem do juiz, tanto do Tribunal Supremo, o senhor Joel Leonardo, que assinou esse despacho que aparece aqui, que eles transferem, e o recurso é suspensivo, mas nunca tiveram nenhuma resposta sequer. E a justiça que temos, onde a Érica Peixoto, por ter feito filho com o senhor Joel Leonardo, está envolvida em muitos atropelos sistemáticos e das leis no Tribunal Supremo e em vários tribunais em Angola. E ainda, essas reflexões vai trazer vários esquemas que envolvem Érica Peixoto e Manuel Vuns a empregarem pessoas no Tribunal de Comarca do Sul sem concurso público. E nós perguntamos isso e eu conversei ao telefone com o senhor, portanto, Manuel Vuns, a se fazer de boa pessoa, a se vitimizar, a fazer que ele nem sequer sabia que eu, como diretor das reflexões, já tinha todos os documentos. Este é o país que temos. Corruptos estão na justiça, vão à igreja, mas também são delinquentes e são maldosos. Eu sou Jerônimo Cissa, pensar e fazer pensar.